Mais tarde, Bolsonaro indicou que pode voltar atrás outra vez e ressuscitar o decreto da privatização. Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro disse que poderá reeditar nos próximos dias o decreto que previa a elaboração de estudos para parcerias privadas na gestão de unidades básicas de saúde. Após críticas sobre uma possível privatização do SUS, ele revogou a medida. Na live desta quinta-feira, Bolsonaro lembrou que a ex-presidente Dilma Rousseff já defendeu uma proposta semelhante. 23 de setembro de 2010, ou seja, 10 anos atrás, Dilma Rousseff defende parcerias com iniciativa privada para melhorar o SUS. Exatamente o que eu proposto agora. Ela propôs lá atrás, não teve sucesso, para avaliar nada dava certo no governo dela, mas exatamente o mesmo decreto, tá? Mudança de uma palavra, outra ali, perdida ali, apresentamos e ela critica. Na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o preço do arroz deve cair em janeiro, com a chegada da nova safra. Então nós estamos vivendo, presidente, no mundo um desequilíbrio em vários preços dos produtos, das commodities, como a gente chama. Então o arroz foi um desses, nós passamos a comer mais arroz, o auxílio emergencial fez também o aumento dessa demanda. Agora nós vamos ter a nova safra de arroz chegando em janeiro e aí os preços vão reduzir. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a live para declarar apoio a Celso Russomano, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos. Com menos ênfase, defendeu o nome de Marcelo Crivella, também do Republicanos, que tenta a reeleição no Rio. Josias de Souza, na sua avaliação em relação a essa questão do SUS, houve falha de comunicação? Porque o governo ameniza, dizendo que era só para reformas de UBSs. E será que o presidente pode retomar essa medida? Ele declarou que vai retomar, né? E não era só reforma, né? Se a gente lê o decreto, e eu li, está previsto lá reformar, modernizar e operar os postos de saúde, né? Essas UBSs. Não vejo nenhum problema nisso. Como disse anteriormente, mais cedo, o problema está na oportunidade, na hora e na forma. E eu tenho uma preocupação em relação a todas essas polêmicas que estão ocorrendo, que é a presença do ministro Paulo Guedes no centro dessas polêmicas. O ministro tem se aventurado em áreas que não são próprias da área econômica. Ele já propôs, por exemplo, que o Fundeb, que foi recentemente aumentado o valor, que ficasse o pagamento disso para 2022. Aí não colou, ninguém deu atenção. O ministro se envolveu no desenvolvimento da proposta de renda cidadã, que deveria ser do Ministério da Cidadania, e mergulhou ali de cabeça nisso, que não deu resultado até agora, não conseguiram colocar nenhuma proposta em pé. E agora o ministro da Economia está metido numa coisa do Ministério da Saúde, que é uma discussão sobre SUS, operação de posto de saúde do SUS. Afora isso tudo, o Paulo Guedes, cada aparição dele, e houve uma aparição ontem, ele cria uma série de polêmicas. Ainda ontem chamou a Febraban de Casa do Lobby, que está financiando estudos para o ministro gastador que fura teto, quer dizer, uma referência ao Rogério Marinho, né? Uma briga que o Palácio do Planalto dizia que estava enterrada e não está. Então, a briga continua aí, o presidente não separa as brigas, não aparta, ele mantém ministros que se digladiam no mesmo governo. Então, essa coisa preocupa porque o desafio do ministro Paulo Guedes é muito grande. Ele tem reformas por aprovar e as reformas estão paralisadas lá no Congresso e há uma grande dúvida sobre o engajamento do presidente em relação a essas reformas. O presidente está com o ministro ou não está nas reformas liberais? Então, quando o ministro da Economia se mete em tantos assuntos que não dizem respeito à sua pasta, fica uma impressão de falta de rumo, o que é preocupante porque a crise econômica está se agravando. O que acontece, Zé Maria, é que mensalmente, desde o início da pandemia, o ministro Paulo Guedes está indo no Congresso Nacional para prestar contas na comissão externa que avalia o coronavírus, enfim, e ele fala por mais de 3 horas e fala de todos os assuntos, responde às perguntas e acaba falando muito mais do que o governo gostaria, não é, Zé? Exatamente. É uma comissão que exige esse encontro com o ministro da Economia, né? E ele iria presencialmente ao Congresso Nacional, como foi outras vezes, e desta vez foi de forma remota.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro não está recuando do recuo. Desde o início eu dizia, ele não arquivou a ideia, ele apenas suspendeu para ver como é que fica o debate até internamente. A origem desta história de participação da iniciativa privada no SUS é do Ministério da Saúde. É apenas uma proposta de estudo de viabilização. Estas unidades do SUS nos municípios, elas são geridas pelos prefeitos, mas são impostas por deputados que chegam com o PF. Trazem o prédio, né, e trazem os recursos federais e junto à empreiteira, a tiracolo, ou seja, uma garantia de financiamento de campanha eleitoral. Para os prefeitos, que reclamam muito aqui em Brasília, Tiago, fica a conta para contratar médicos, psicólogos, dentistas, funcionários, e essas unidades acabam ficando para os municípios, gestão e pagamento da manutenção. O ministro tratou de assuntos importantes nesta reunião, e o mercado fica de olho ali nos deslizes e nas entrelinhas do que fala o ministro. Ele falou sobre essa história do SUS, tem toda a razão. Mesmo se quisesse, o governo não conseguiria privatizar, porque trata-se de um artigo constitucional, direito individual, cláusula pétrea. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso aí não há discussão. O governo não pode privatizar a saúde. Ele falou também sobre pandemia. A pandemia não foi tratando de saúde, mas sim dos investimentos públicos feitos durante o processo. Isso garantiu a economia de pé no Brasil. Falou também sobre impostos, dizendo, olha, esse imposto moderno, que é o imposto de pagamentos, né, ele viria para desonerar a folha de pagamento do Brasil. Contratar no Brasil é muito caro, então, para desonerar é preciso de uma origem de recursos, e seria esse imposto de pagamento. Sobre reformas, ele mostrou que o governo defende as reformas constitucionais, e isso impactou muito bem, inclusive no mercado financeiro. E falou também sobre a política fiscal, e promoveu ali uma ideia de que o governo está, sim, empenhado em rigor fiscal. Sobre essa história da FEBRABAN, é evidente que a FEBRABAN é lobista. É o objetivo de qualquer confederação, é defender a categoria. Ele está apenas acusando golpes baixos do setor. Tem uma coisa que está acontecendo aí, Zé Maria. Josias. Rapidamente, muito rápido. Tem uma coisa que está acontecendo aqui. As reformas estão lá no Congresso. O ambiente econômico está se deteriorando. E o Congresso, o governo, está todo mundo operando esse problema com a barriga, empurrando com a barriga. Não, fica para depois da eleição. A eleição vai terminar, não haverá tempo para aprovar, vai ficar tudo para o ano que vem. Então, isso é que eu estou falando, é porque o ministro se envolve em muita polêmica, briga com um colega de esplanada, levanta polêmicas novas a cada manifestação, e as reformas estão lá. Então, o governo diz de retórica no gogó, é favorável e tal, mas as coisas não caminham. E não há nenhuma articulação para que as coisas caminhem. Vai ficar tudo para o ano que vem e os problemas estão se acumulando, né?